Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje aqui no Vida e Saúde é resiliência. Você já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o que ela realmente significa? Bom, quando a gente fala de resiliência, a gente também está falando de adversidade, de uma crise, de dificuldade. Imagine numa família onde tudo vai num caminho meio que previsto e, de repente, vem lá o nascimento de um filho com deficiência, ou uma separação, ou quem sabe um luto, uma crise financeira, não sei. Tudo de ruim pode acontecer nesse mundo, né? Só que isso pode tirar a família de uma organização, de um equilíbrio, de uma certa zona de conforto. Essa família vai então precisar encontrar meios para fazer novos ajustes e isso faz com que os integrantes dessa família tenham que assumir novas posições e também atitudes. E quando todos os integrantes desse sistema familiar encontram um novo lugar juntos, nasce aí a resiliência. Quando essa instituição começa de novo a caminhar tranquilamente, é sinal de que ela conseguiu ser resiliente e dar continuidade na vida, aprendendo e se divertindo mesmo que na adversidade. Esse é o sonho de muitas famílias, né? E a gente quer que você viva esse sonho, porque estamos enfrentando dificuldades. Queremos entender melhor como funciona exercer a resiliência familiar e a sua possibilidade de integração com o ser humano, dos seres humanos como um todo. Nós vamos conversar hoje com a psicóloga Thaís Souza para falar sobre esse assunto. Mas você é parte aqui da família Vida e Saúde, então participa com a gente, manda aqui sua dúvida. Faremos o possível para trazer aqui a sua questão, a sua pergunta, o nosso WhatsApp. Tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do celular e mandar a sua pergunta aqui para o nosso contato. Ou então o nosso número, eu vou repetir, todos os dias eu trago aqui essa oportunidade. O nosso número é 12 98266 0004. Doutora Thaís, bem-vinda ao Vida e Saúde. Como é que você tá? Muito frio por aí, menina? Tô congelando aqui, Teru. Tudo bem por aí? Tudo bem, ainda bem que o solzinho veio fazer uma ponta aqui hoje, então a gente tá mais ou menos, tá com frio quando sai do sol, mas quando corre para ele tá tudo bem, né? Doutora... É verdade. Eu Peguei queria... o meu hoje aqui. Ai, que bom. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho melhor essa história de resiliência. Eu falei algumas coisas aqui de pesquisa que a nossa produção trouxe, mas existe algo mais que a gente precisa saber sobre resiliência antes de entrar no assunto resiliência familiar? Vocês descreveram muito bem a questão da resiliência. A resiliência é isso mesmo, é essa capacidade de a gente passar por situações de dificuldade na vida, por crises, né? A gente tem pessoas que nascem mais resilientes do que outras, mas mesmo assim aquelas que são menos resilientes podem aprender a se tornar resilientes através de desenvolvimento de alguns atributos, algumas características, né? E a resiliência não é só a gente passar pelo problema, né? A resiliência também é a gente crescer com ele, né? E quando a gente pensa em família, ali tem pelo menos duas pessoas, 3, 4, famílias maiores ou menores, mas tem pessoas ali que às vezes umas podem ser mais resilientes do que outras, às vezes várias podem ser resilientes, mas o fato é que elas têm, além do funcionamento individual de cada indivíduo da família, né, cada membro da família, tem o funcionamento da família como um todo. Então a família é um sistema funcionando, né? E como é que esse sistema está funcionando, né? Ele funciona de uma forma, né, fechada, mais aberta entre si, entre eles mesmos, né? Eles colaboram um com o outro ou não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como que a família pode funcionar em conjunto para lidar melhor com esses momentos de crise que surgirem e que acabam surgindo mesmo, né? Porque quando a gente fala em crise, não são só crises abruptas, né, que acontecem na nossa vida, mas os próprios ciclos de vida, né? Nasce um filho, o casal se casa, o filho está adolescente, né? Então essas mudanças de ciclo de vida, elas também acabam sendo momentos de crises, no sentido, né, de que é uma diferença, uma mudança e que a gente precisa se adaptar.
É verdade. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, que dentro de uma família de 2 pessoas ou mais, sempre vão existir pessoas com mais estrutura que vão conseguir tirar algo de proveitoso, mesmo de situações adversas. E tem também aquelas pessoas que, embora estejam vivendo no mesmo ambiente familiar, não tenham tanta estrutura, mas como família, isso pode se tornar um mecanismo ali, né? Uma engrenagem, cada um desenvolvendo um papel. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria que você explicasse pra gente como é que são essas famílias resilientes. Olha, as famílias resilientes, acho que uma coisa assim que eu gosto muito de citar quando eu falo em resiliência familiar é a família que joga no mesmo time, né? É a família que está, enfim, ela não são membros uns contra os outros, né? São membros colaboradores uns dos outros, tanto no sentido de passar por problemas, mas no sentido de se apoiarem. Um tem uma, né? Um é diferente do outro e eles conseguem enxergar essas diferenças como também atributos que podem ser colaboradores para aquele que não tem. Tá. Famílias resilientes, elas também conseguem olhar para essas necessidades desses outros da família, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito mais individualista, egocêntrica, né? E é um desafio realmente que as famílias desenvolvam esse processo de conseguir olhar para o outro e para as suas necessidades. E se isso é feito com todos ou entre todos os membros da família, né? Então esses membros conseguem se voltar uns para os outros, né? E não Legal. ficarem voltados só para si mesmos, tentando resolver os problemas sozinhos, né? Porque realmente quando a gente tem um apoio, um conjunto, né, para solucionar, uma equipe para solucionar alguns problemas, algumas dificuldades, geralmente a gente encontra novas ideias, perspectivas diferentes Uhum. de enfrentar a situação, e acho que essas são algumas características dessas famílias. E é interessante que toda a sociedade ganha, porque um membro dessa família resolvendo um conflito exterior ali daquele ambiente familiar, numa escola, por exemplo, num ambiente de trabalho, ele vai ter mais estrutura, porque ele aprendeu, ele foi treinado em casa, nasceu ali naquele esquema resiliente. Mas a gente quer saber agora, doutora, como é que a gente desenvolve atitudes resilientes em família. Eu vou tirando aqui, olha, algumas dicas e eu queria que você comentasse, porque são profundas. Olha, encontrar significado na adversidade. A gente está falando aqui, doutora, de morte, de perda de emprego, a gente está falando de grandes perdas familiares. Como é que a gente encontra significado nisso? Encontrar significado na adversidade não significa fingir que está tudo bem, né? Significa você pensar, puxa, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo aqui? Nem que o aprendizado seja da própria estrutura familiar, né? De pensar, puxa, vamos aprender a resolver algumas coisas juntos, vamos aprender a chorar juntos, vamos aprender né, Dar as enfim, mãos. reorganizar a nossa vida, dar as mãos, reorganizar a rotina da nossa casa. Agora na pandemia, né? A gente está nessa situação em que muitas pessoas têm feito home office, enfim, então, né, vamos aprender, o que a gente pode aprender dessa situação aqui, seja para a gente, seja com relação à vida, né? Então, é um olhar sob uma nova perspectiva, Tá. né? Não olhando somente aquilo que está acontecendo, mas o que mais a gente pode enxergar disso tudo. Tá. Vamos para essa outra atitude aqui, olha. Transcendência e espiritualidade. Qual é o papel da crença na construção da resiliência familiar? A fé e a religião, tem vários estudos científicos, né, comprovando essa questão de como que a fé auxilia no processo de resiliência, no sentido da gente ter uma esperança. E quando a família consegue, em conjunto, pensar sobre esses motivos de se ter fé, né, mesmo em situações difíceis, motivos de se ter esperança, seja porque acreditam em um Deus, seja porque acreditam que juntos podemos fazer mais, né, para aqueles que não necessariamente têm seguem
uma crença religiosa, enfim, espiritual, né? Mas essa esperança que a gente pode encontrar tanto na religião, quanto, né, no nosso contato com Deus, quanto, enfim, em crenças a respeito do que podemos fazer juntos, elas dão essa força, esse fortalecimento para a família conseguir passar por essa situação mais difícil que eles estejam passando. É verdade, isso está sendo constantemente estudado cientificamente também. A perspectiva positiva, doutora, vai um pouco além do que a gente tem visto, daquela coisa do pense positivo, ou seja, minha vida está um caos e eu ainda tenho que ficar como se nada tivesse acontecendo? A perspectiva positiva não é esse pensamento positivo que a gente ouve por aí, né? Não, vamos pensar positivo. Que vai dar certo. Que vai dar certo, né? Ou que não vamos sofrer, que não, tá ruim, mas vamos pensar só no que tá bom. Então, não é essa perspectiva positiva, não é no sentido de não sentir o que é natural de ser sentido numa situação difícil. Não é colocar para baixo do tapete, né, aquela tristeza, ou uma raiva, ou uma frustração, enfim, né, que a gente esteja sentindo nessas situações difíceis. Essa perspectiva positiva dentre isso tudo aqui que está acontecendo, né, tem coisas que eu posso mudar ou ajustar, tem coisas que eu não posso. Então, a perspectiva positiva é eu aceitar as coisas que eu não posso mudar, e aí entra a fé, entra, né, uns ajudarem os outros, né, a suportarem aquela situação. E também entra você pensar no que pode ser feito. Né? O que eu posso indicar aqui que pode ser feito agora nessa situação? Né? Alguns pais e filhos aí estão em casa nessa situação, de novo, pegando a pandemia como exemplo, né, num caos, né, de desorganização, né, muita coisa acontecendo dentro do mesmo local, uma hiperconvivência, né, mas dentre isso tudo que está acontecendo, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Né? Então vamos, né, e aí cada família vai colocando ali algumas tarefas, algumas organizações no meio disso tudo, e isso é pensar positivo. Positivo nesse sentido. E gera crescimento. E gera crescimento. Legal, legal. Olha a próxima atitude aqui, flexibilidade e conectividade. Isso é muito importante, Teru. Quando a gente passa por crise, por qualquer sofrimento, a gente se desestrutura. E nessa desestrutura, a gente precisa ser flexível com a gente mesmo, com os outros também, porque a gente não vai conseguir, no momento de crise, de dificuldade, ter a rotina toda organizada, né? Ou a minha maneira de ser exatamente igual a que era antes. Né? Quando a gente está vivendo, por exemplo, um luto, a gente não consegue ter motivação para fazer as mesmas coisas de antes. A gente também se desestrutura no sentido de rotina, né? Eu pensando em luto, pensando até em próprio, né, adoecimento. Pessoas que estão com a Covid aí, desestrutura, não consigo fazer almoço, tô de cama, tô sem força para levantar, né? Então, se você se mantém na rigidez, não, tenho que ir lá fazer, tenho que levantar, você passa por cima de você mesmo, ou passa por cima do outro. De certa maneira, que você tem que cumprir com as regras da casa, vamos supor. De certa maneira também empurrar o que está sendo vivenciado ali debaixo do tapete, enfrentando da maneira talvez não mais aproveitando, né, sem aproveitar esse momento para crescer. Doutora, chegaram duas interações que eu quero trazer nesse momento aqui na nossa tela. Vamos ver, a primeira é a Estela Marins, ela diz que tem 37 anos, está em tratamento de câncer de mama. E minha família e eu estamos resilientes nesse momento, como nunca imaginei. O programa está ótimo, ela diz aqui. Um beijo pra gente. Obrigada, Estela. E um beijo para você. Força aí. E vamos seguir juntos aqui nessa resiliência familiar. Olha, a Iracema também mandou aqui, doutora. Amo esse programa. Com certeza os laços familiares nos ajudam a vencer. Eu tive câncer de mama e minha família toda foi um apoio para eu passar por isso. Hoje estou curada, diz aqui a Iracema. Que lindo! As duas aqui falando do mesmo assunto. A Estela
trazendo o seu caso momentâneo, a Iracema trazendo aqui, já passou pela diversidade, como foi fundamental essa atitude resiliente familiar. Eu quero seguir em frente aqui, doutora, falando um pouquinho sobre recursos sociais e econômicos na ajuda, na busca pela resiliência familiar. Isso acaba até complementando um pouco o que a gente falou anteriormente de flexibilidade, porque nesses momentos em que a gente sai da nossa estrutura normal, a gente pode precisar de ajudas, né? Ajudas financeiras em alguns momentos e ajudas sociais mesmo. Olha, preciso que alguém venha aqui fazer o meu almoço ou traga uma comida para mim. Né? O pessoal que está com Covid não pode sair para o supermercado. Se tem amigos próximos, se tem pessoas com quem a pessoa possa confiar e contar, né? Essa estrutura acaba sendo mais acolhida nesse momento, né? A estrutura familiar acaba sendo mais acolhida nesse momento, de receber o que eles não estão conseguindo fazer. Né? Ou mesmo se a família, por exemplo, está enlutada, né? Eles estão passando pela mesma situação, mas se tem pessoas próximas, né, que fundamental, podem dar esse apoio nesse momento em que eles precisam de algo externo a eles mesmos. Muito interessante isso aqui. Você pode receber, mas você também pode ser um apoio social e econômico para muita gente que está passando por dificuldade, viu? Olha aqui, outra habilidade, expressão emocional aberta. Nada de engolir o choro, nada de não poder expressar sentimentos que as pessoas colocam como negativos, né? Da raiva, da angústia. Como é que a gente faz isso em família? Como é que a gente deixa esse ambiente da casa receptivo para essas emoções também, doutora? Teru, é importante a gente falar que toda emoção tem uma função, né? Às vezes a gente tende a interpretar certas emoções, geralmente as emoções mais desagradáveis, como sai daqui, eu não quero você aqui, né? Eu não quero essa raiva, né? Ou o filho fica com raiva, ou o marido, ou o esposo, enfim. Né? Então, não podemos sentir raiva, ou não podemos ficar tristes. E cada emoção tem uma função, né? A raiva, de certa forma, nos protege, a tristeza leva a gente a pensar, né, refletir sobre alguns ajustes, enfim. Então, é importante a gente enxergar essas emoções que surgem nessas situações de crise como emoções que vêm com uma função, né? E a gente, então, conseguir acolher isso quando vem do outro. Tá. Né? Acolher não significa gostar, mas significa olhar com um olhar de compreensão mais do que de correção. Legal, legal. Família conseguir acolher essas emoções. Muito bom a gente pensar sobre isso, gente. Olha só, mensagens claras e consistentes precisam ser expressadas também nesse momento. Tem a ver muito com essa expressão da emoção, mas também sobre a gente falar o que está sendo decidido, o que a gente está aprendendo com isso, tudo que está acontecendo. Falar abertamente é muito importante também, né? Sim, e principalmente se a gente fala em crianças decifram tudo. Então, assim, não adianta a gente... Tem famílias que fazem mais isso, né? De velar alguns assuntos. A mãe tá chorando, triste por alguma razão, o filho chega e pergunta, mãe, você tá triste? Não, eu tô descascando cebola. Tô cansada. Então, tô cansada, né? E isso fica inconsistente para a criança, porque ela tá enxergando uma coisa, mas está ouvindo outra. Então, nas famílias que conseguem ter essa clareza na comunicação, na mensagem, elas conseguem, sendo mais claros uns com os outros, conseguem ter mais empatia para com o outro. É verdade. E aprender mais a dar esse abraço nesse momento difícil. Muito legal a gente pensar nessa honestidade nesse ambiente. Também soluções de problemas colaborativa. Essa solução ela pode ser agora... Então, quer dizer, se a gente perde alguém que de repente tinha uma função na casa, agora todos os outros membros vão se remanejar, vão aprender uma nova função, vão, de repente, assumir novas responsabilidades, sem pesar muito sobre um, né? Por exemplo, os cuidadores, os filhos que têm que cuidar agora de pais idosos. Precisa haver uma colaboração, né, doutora? E você vê como que isso gera muito aprendizado para a família, né? Porque junto lá com a flexibilidade, às vezes a gente vai precisar sair dos nossos papéis, né? Como, sei lá, um pai desempregado,
né, que comunica isso para as crianças, inclusive, e as crianças mesmo às vezes falam, pai, então vamos cortar o iogurte da casa, vamos deixar de comprar, ou sei lá, o brinquedinho que a gente comprava. Então, às vezes, as próprias crianças, elas podem ter um novo aprendizado com relação às situações e participar das soluções que podem vir para esses momentos. Olha, quanta coisa a gente tirou aqui dessa conversa com a doutora Thaís nesse momento. Eu acho que você aí está aí trabalhando no seu coração. Eu quero te agradecer, doutora, pela participação hoje aqui. Eu sei que o tempo parece que encolhe quando a gente conversa com você, por isso é sempre bom trazê-la aqui. Mas por hoje, obrigada e até uma próxima, viu? Obrigada, é um prazer. Você que quer conhecer mais do trabalho da doutora Thaís, é só acessar o site psicologiaemcasa.com.br ou então pelo Instagram, @psicologiaemcasa. Você encontra ali dicas muito legais e ela é colaboradora da revista Vida e Saúde, autora de vários testes de psicologia. Vale a pena você dar uma conferida. Bom, a gente pausa agora. Na volta do intervalo, tem o quadro Plantando Saúde com o seu último episódio e a gente vai aprender um pouquinho sobre os benefícios medicinais do alho. E ainda tem brownie de batata doce, a receita que você aprende aqui com a gente, receita perfeita para esse dia friozinho por aqui. Não sai daí não que a gente já volta.